A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Tudo na paz? Gostaria de meditar com os irmãos no livro de Romanos, capítulo 3, onde nós vamos tratar de três temas principais dentro desse capítulo. O primeiro dele, o privilégio dos judeus e a justiça de Deus. Começa aqui dizendo assim: qual é logo a vantagem do judeu? Então, Paulo levanta esse argumento aqui, essa pergunta em cima do posicionamento dos judeus, né? De orgulho ou jactância, conforme ele utiliza lá no versículo 27. Então, Paulo vem chamar a atenção aqui que o fato deles serem privilegiados por terem recebido a palavra de Deus, né? Pelo fato das palavras de Deus de terem sido confiadas, não lhes isenta da condição de pecadores, que a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é necessário um arrependimento, um reconhecimento, para que sejamos todos justificados. Então, eu começo dizendo que essa condição de privilégio dos judeus, ela se iniciou a partir da chamada de Abraão, o arameu, né? Chamado de arameu por causa da região, uma das regiões onde ele viveu, chamada Arã. Mas Abraão também foi chamado de hebreu, né? Lá em Gênesis capítulo 14, no versículo 13, Abraão foi chamado de hebreu também. Então, os judeus eles são conhecidos também por serem hebreus por causa de Abraão. Israelitas, né? Era o outro nome de Jacó. Quando Jacó teve o nome mudado para Israel, aí a partir daí a nação ficou conhecida pelo nome que Deus deu a Jacó, Israel, e todos os descendentes foram conhecidos por serem israelitas, descendentes, né, de Israel. Então, realmente existe um privilégio dessa nação escolhida como nação peculiar do Senhor, não é isso? Então, eles eram privilegiados mesmo. E também, Jesus, na conversa que teve ali, no Evangelho de João, capítulo 4, com a mulher samaritana, uma das coisas que ele falou para ela foi que a salvação vem dos judeus. Então, ele falou: mulher, haverá uma hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor, né, em espírito e em verdade. E esses é que Deus está procurando. E a mulher falando ali que não, o lugar de adorar é nesse monte, não é naquele. E o Senhor enfatizou sobre isso, dizendo também que a salvação vem dos judeus. E ela não sabia que o próprio Salvador estava conversando com ela. E ele ainda se apresentou: eu sou o que falo contigo. E aí nós vemos aí no decorrer da história, da conversa, depois a mulher reconheceu Jesus, né, como Salvador. E não só ela, mas também foi falar para outros, né, sobre Jesus. Então, realmente é um privilégio por parte dos judeus, e Paulo não está desfazendo disso. Ele apenas está chamando a atenção que, apesar desse privilégio, mas os judeus precisam reconhecer que são pecadores também, assim como os gentios, né? Gentios são todos aqueles que não são judeus, não é isso? Então, muito bem, esse é o primeiro ponto tratado, o primeiro assunto tratado aí por Paulo no capítulo 3 de Romanos. E aí nós podemos ver também, antes de partir para o segundo ponto que Paulo trata, gostaria de chamar a atenção rapidamente aqui, falando sobre privilégio. Deuteronômio capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, diz assim, ó: guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria,
e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Este é Moisés falando, né, ao povo, se dirigindo ao povo e fazendo eles lembrar o quanto eles são, né, privilegiados e o que as nações em redor, né, estavam dizendo e iriam dizer, continuar dizendo a respeito desse povo tão grande e privilegiado, que tem um Deus tão diferente dos outros, um Deus tão chegado, né? Todas as vezes que chama por ele, ele atende. Então, o privilégio aí desse povo era real e é real no tempo de Paulo aqui, ele falando. Então, o que Paulo primeiramente está querendo chamar a atenção aqui, é que o povo, apesar desse privilégio, eles não podem achar que pode fazer o que quiser, né? E não dá satisfação nenhuma a Deus, não. Tem que ter um comportamento baseado na lei de Deus, né? Eles não estão isentos de serem pecadores, não. O segundo ponto tratado por Paulo, a partir do versículo 9, tem como título aqui na minha Bíblia: todos os homens estão debaixo do pecado. Então aí Paulo começa a mostrar para os judeus, né, que realmente a condição deles, qual é a condição real deles. E ele começa dizendo assim no versículo 9: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, ele responde, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado, como está escrito no versículo 10, não há um justo, nenhum sequer. Então, Paulo aqui está confirmando, né, o que nós estávamos falando no princípio, e chamando a atenção dos judeus para que eles despertem, abram os olhos, os ouvidos para ouvir, né, essa chamada de atenção, para que eles se arrependam, se voltem para Deus através de Jesus. E aí no versículo 19, ele vai completar essa segunda parte dizendo: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, eles achavam que, sendo cumpridores da lei, né, praticando boas obras, baseados no que a lei estava dizendo somente, né, mas mesmo assim nós sabemos que não conseguiam, né, cumprir tudo, estava sempre, né, fazendo conforme a lei recomendava, né, de apresentar os sacrifícios para receber perdão. Então, eles não podiam se sentir orgulhosos porque detinham, eram detentores da lei de Deus, né, e propagavam essa lei, e por causa disso já estavam justificados. Não. A lei justamente era para revelar o pecado, para que eles, né, reconhecessem Deus e reconhecessem que Deus é que justifica eles. Então, todo homem é condenável diante de Deus. Então, o que fazer agora, então? Né? Então, nós podemos ver que já no capítulo 1 e 2 de Romanos, Paulo já vinha, né, demonstrando a respeito, fazendo essa comparação entre judeus e gentios, e dizendo que tanto gentios como judeus são escravos do pecado. Isso? Então, ele explica o porquê, no capítulo 1 e 2, disso, o porquê disso ensina que todo ser humano tem uma natureza pecaminosa que o instiga ao pecado. É isso justamente que Paulo está tratando nos
capítulos 1 e 2 de Romanos. É isso? E disso resulta que todos são culpados, estão sob a condenação divina. Então, qual a solução para isso? Qual a solução para essa situação tão difícil do homem, condição de pecador? Então, Paulo vai ter que dar uma solução, apresentar, né? Embora os judeus já tenham a lei, saibam como deve se comportar, mas isso não está sendo suficiente. Então, qual a solução que Deus apresentou? Paulo vai dizer que ele apresentou, ele ofereceu perdão ao homem, ajuda ao homem, ofereceu a graça, ofereceu a justiça e a salvação a todos mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, esse é o ponto de dificuldade para os judeus aceitarem, né? Como diz lá João capítulo 1, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Como a mulher samaritana falou com Jesus, que estava esperando o Messias, então mesmo diante da exposição de Jesus, quando esteve aqui, diante dos discípulos, e agora Paulo, os judeus tinham essa dificuldade de receber Jesus como o Messias que estava sendo esperado. Mas eles não receberam Jesus, mas a palavra diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, isso que Paulo trata aqui, na segunda parte do capítulo 3 de Romanos, né? Todos os homens estão debaixo do pecado. E aí ele vai tratar o terceiro ponto aqui nesse capítulo, sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, Deus apresentou a solução para o homem pecador. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então, essa expressão aqui, justiça de Deus, né? Já desde o começo lá nós falamos, no início do capítulo 3, refere-se a quê? Refere-se à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano. Então, essa justiça de Deus, né, o próprio Deus, né, dentro das normas da sua justiça, ele leva-nos a um relacionamento correto com Ele e nos liberta do poder do mal. É isso? Então, se trata de justiça de Deus, está se referindo a isso. A ação redentora de Deus na esfera do pecado humano. E aí, né, Paulo continua dizendo que, no versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, é para todos, sejam judeus ou não, basta crer, para todos os que creem, não é isso? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí Paulo faz uma pergunta no versículo 27, volta a fazer pergunta, né? Ele diz, onde há logo a jactância? É isso? Esse orgulho que vocês têm, né? Onde está? Somos privilegiados? Sim, mas esse orgulho está onde? Se todos estão incluídos, né, no grupo de pecadores. E aí Paulo diz, é excluída. Essa jactância, esse orgulho é excluído quando você descobre, quando você passa a entender que você também é pecador e precisa de crer em Deus como justificador, não é isso? Mas esse orgulho é excluído por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. É isso?
Então, toda vez que o homem, pela fé, crê em Jesus, a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, toda vez que ele crê em Jesus, na sua obra redentora, então, esse orgulho ele é tirado. Ele se coloca, reconhece como pecador e que precisa da graça de Deus, precisa do perdão de Deus. Então, conclusão. Paulo conclui, então, esse capítulo dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Aí Paulo responde: também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei da fé? Ou melhor, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, não é para menosprezar a lei, não é para excluir a lei, mas não, é para confirmar, estabelecer a lei. É isso? Porque a salvação em Cristo não significa que a lei perdeu o seu valor. É isso? A justificação pela fé confirma a lei. É isso que Paulo está dizendo. Então, mas é necessário crer em Jesus. É necessário ser justificado pela fé em Jesus. Senão, não adianta. A lei sozinho por ela não tem poder para salvar. É isso? E aí Paulo também, uma das coisas que ele fala aí, que a justificação pela fé confirma a lei quanto ao seu propósito e sua função original. Qual era o propósito e função original da lei? Corrigir, não é isso? Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de correção. Então a lei ela tem esse papel também de correção. Quando fala santificação, é você colocar as coisas no lugar que Deus estabeleceu. Então essa é a função original da lei. Então, mediante a reconciliação com Deus e a obra regeneradora do Espírito Santo, o crente é capacitado a honrar e obedecer a lei moral de Deus. Então, é todo um conjunto de ação, né? Através da fé que o homem tem na obra redentora de Deus e através do agir regenerador do Espírito Santo dentro do homem, o homem passa a ter condição de obedecer à lei de Deus. É isso? Então é isso que Paulo trata aqui no capítulo 3 de Romanos, né? Chama a atenção para os judeus que eles são privilegiados, são sim, mas isso não isenta eles do grupo dos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, não só gentios, mas judeus também. E aí é preciso, né, sermos justificados, e essa justificação passa pela fé em Jesus. É preciso crer na obra redentora de Jesus, para que através dessa fé nós sejamos justificados, porque sem Jesus nós não temos como justificar os nossos atos, não adianta. Somos pecadores e precisamos ser justificados pela fé em Jesus, através da sua obra, né? Sua morte ali na cruz, né? Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas através do sangue de Jesus nós somos purificados, né? Louvado seja Deus. E aí finaliza dizendo, né, que a lei não é para ser abolida. Deus deu a lei aos judeus, através dos judeus, a salvação vem dos judeus, Jesus, né, da geração dos judeus e da descendência dos judeus, e Deus deu essa responsabilidade aos judeus de propagar a sua lei, né? Por isso que eles foram chamados de nação privilegiada pelos outros povos, por causa do seu Deus, né? O Deus justo, mas é um Deus justo e justificador através de Jesus. É preciso crer nele. Então todo judeu, né, que crê em Jesus, na sua obra, ele passa a fazer parte do povo
de Deus, né? Real de Deus, a nação santa, o povo adquirido, exclusivo de Deus. É isso? Tá bom? Então, é disso que trata aqui o capítulo 3, que nós possamos reconhecer que somos pecadores, que através da fé em Jesus nós somos justificados e precisamos propagar a sua lei e cumprir a sua lei, né? Para que aqueles que vejam a nossa fé em Deus vejam principalmente através dos nossos atos, da nossa justiça, nosso agir, nosso andar, que venha a ser como testemunho para todos os povos. Não é isso? Deus abençoe os irmãos, que essa palavra venha abençoar cada um de vocês. Amém? Amém.